Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Mais Do uma jeito, né? semana jogando, ué. Estão vendo a tela aí? Sim. Beleza. Eu tô sentindo falta do William. Cadê o William? Geralmente o William é o primeiro a entrar. Ué, ele já Uai, tô entrou, aqui há ué. muito tempo, moço. Ah, pô, mas você não tá falando nada. Olha os caras, velho. O Gustavo hoje tá só na noia. Como é que é? Só na noia, tio. Moço, cansadão. Uma chamada, hein? Lança aí, professor, lança aí. Esperar mais 2 minutos só. Vou só deixar aqui no ponto. Beleza. Tá, então quando você vai fazendo, eu vou só pegar minha janta, viu? Não me dá falta não, pelo amor de Deus. O Gustavo falou, eu também vou lá buscar a minha, velho, que eu nem comi nada. Tu não come há anos, magreza velho que tu é. Cala a boca, Gustavo. Bom, a mim, Aí. Presente. tá? Me ajuda aí. Elifal. Também tá aí. Felipe Jesus. Não. Pode ser que esteja com outro nome, mas tem que falar aí no chat ou abrir o microfone. Gustavo Almeida. Tá aí. Gustavo Pereira. Também. João Pedro. Não. Caroline. Também tá aí. Leonardo. Deixa eu ver. Tá aí. Maísa. Também. Patrick. Não. Renan. Tá aí. Sayonara. Também. Vinícius. Não. Acho que eu vi ele aí, não? É o outro, do primeiro período. E esse aqui é qual? É o do segundo. Ah, é? E o William tá aí. Presente. Ó, os nomes que não estiverem aparecendo aqui no meu diário, aí depois vocês têm que ver lá na coordenação se houver uma questão de migração ainda aí das disciplinas. Eu não sei como é que tá o pessoal do primeiro período, mas eu não vi ninguém. Professor, eles não atualizaram o SEI ainda não. A gente está com as aulas do primeiro semestre. É, né? Eles falaram que estão com muita demanda, por isso que vai demorar a atualizar. Quando Tá. Aí eu atualizar, quero... só vai dar presença pra gente. Pois é, vou, né? Agora sim, eu tenho que fazer esse controle, porque tem que ver quem tá frequentando. Tem que anotar aí no caderno. É, A Tira o gente print pode da mandar no tela, chat fica o mais nome fácil. de presença na frente? coloca o nome de vocês, só do pessoal do primeiro período aí no chat, que aí depois eu copio e faço uma lista aqui para mim. Tá bom? Tá bom. Então, beleza. Aí por enquanto fica assim, depois eu organizo. Esse cara aqui, ó, João Pedro, vocês têm que ver se ele tá no grupo aí, porque ele é de outro período. Aí eu não sei se ele tá nesse grupo aqui do WhatsApp, entendeu?
Depois o representante da turma verifica isso aí. Depois eu falo com o Gustavo sobre isso aí. Para mandar nos grupos, mandar alguns avisos, alguma coisa desse tipo. Então, beleza, vamos salvar aqui. Vamos ver se eu quero entrar aqui. Gravou. Tá. Medidas hoje, né? É. Beleza. Então, vamos começar o nosso conteúdo da disciplina física. Já fez a chamada, professor? Oi, faz tempo. Ah, não, professor. Marcou falta aí pra mim? É do Peraí, primeiro é porque período, assim, moço. quando eu tô apresentando, não dá para ver quem é. Oi? O Vinícius é do primeiro período. Ele nem tá na Não, lista. mas então, Nem tem, não? o nome de vocês não tá aparecendo na minha chamada ainda não. Aí vocês têm que colocar os nomes aí no chat. Depois eu vou copiar, fazer uma lista para saber quem estava aqui assistindo. Fechou então, professor. Ok? Fechou. Então copiei. Vamos lá, vamos lá. Eu vou seguir esse livro, né, que eu já tinha comentado com vocês na aula passada, que é do Halliday. É um livro muito bom. É o volume 1, Mecânica, entendeu? Então ele tem lá na biblioteca. Eu acho que o William já deve ter passado o PDF no grupo aí ou não, William? Sim, já passei. Já passou, né? Isso. Então a gente vamos trabalhar em cima desse livro, viu? Mas assim, pode estudar por qualquer livro. O importante é estudar o conteúdo. Mas eu vou seguir por ele aqui porque é um livro bem recomendado e utilizado nas grandes universidades. Então, o primeiro capítulo do livro se chama Medição, né? Então a gente vai trabalhar em cima desse capítulo 1, a aula de hoje. O que a gente vai ver, né? Então a gente vai ver algumas grandezas básicas, né? E o 1.1 seria medindo essas grandezas como comprimento. Basicamente a gente vai trabalhar em cima de 3 grandezas físicas, que é o comprimento, a massa e o tempo, ok? Então, vou começar a falar um pouco sobre o comprimento, que é uma unidade, que é uma grandeza física elementar e importante para o nosso sistema internacional de medidas. Então, qual vai ser o objetivo quando eu estiver falando sobre comprimento, né? Então, o que você tem que aprender? Você vai aprender o quê? Vai aprender a citar as unidades fundamentais do sistema internacional. Esse SI aqui é o Sistema Internacional de Medidas. Então, você vai ser capaz de distinguir pelas unidades qual a medida que a gente está abordando, né? Também vou comentar aqui um pouco sobre os prefixos mais usados nesses sistemas internacionais de medidas. Prefixos utilizados como, por exemplo, o quilo, né, que é bem comum mesmo, como outros também. Aqui também a gente vai ver essa questão de conversão, né, como é que eu converto ou eu mudo de uma unidade para outra, né? Então, às vezes eu estou falando dessa unidade de comprimento, eu estiver falando de metros, mas, por exemplo, se eu quiser trabalhar em centímetros, como é que eu faço, né? Se eu quiser trabalhar em milímetros, em uma outra escala, então a gente vai ter que também ser capaz de mudar essas unidades de grandeza, mudar a escala, ou mudar através de uma taxa de conversão. E explicar de que forma o metro é definido. Isso aqui é basicamente um padrão que é utilizado mundialmente para definir essas grandezas, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre essas grandezas, aí eu entro em detalhes sobre isso. Mas só adiantando que o metro, né, ele é definido em termos da velocidade da luz, no vácuo. Então, o que eu vou abordar aqui, inicialmente, seriam
Esses 4 objetivos aqui. Ok? Então, eu começo dizendo que a física e a engenharia, elas se baseiam na medição de grandezas físicas, né? É muito importante, tanto na física quanto na engenharia. Tá vendo aí de boa? Eu nem perguntei. Deixa eu aumentar mais o zoom aqui. A física e a engenharia, elas são bem, vamos dizer assim, comuns, principalmente quando se diz com relação à observação e com relação a experimentos, né? Então, muitas vezes a gente tem que fazer alguns experimentos para testar se aquela, vamos dizer assim, engenhoca está correta, né? Antes da gente sair levantando prédios, edificações, construindo pontes, túneis, viadutos, a gente tem que fazer experimentos para testar se realmente aquilo ali vai dar certo, né? Porque depois que tiver levantado e acontecer algum acidente, não adianta. Então, por isso que eu estou dizendo que a física e a engenharia, elas são comuns, né? E elas se baseiam em medições. Ok? E é por isso que a gente vai trabalhar aqui hoje essa questão de medição. Então, para medir qualquer grandeza física, acompanha aqui comigo, ó. Eu preciso basicamente de 2 requisitos. Primeiro, definir uma regra para medir e comparar essas grandezas. Quando eu digo definir uma regra, é definir um padrão que seja mundialmente aceito e que tenha o mínimo de variação possível. Quando eu digo mínimo de variação possível, por exemplo, se eu quiser, eu poderia muito bem falar que 1 metro corresponde, sei lá, a distância do meu nariz até o meu dedo polegar com a mão estirada, não é? Ou eu poderia definir, por exemplo, que um pé, que é uma unidade de medida de comprimento, um pé é o tamanho do meu pé. Mas isso aí não é muito comum, porque só iria ter o meu pé, entendeu? Não ia ser assim mundialmente aceito. Então, para que essas medidas sejam realmente testadas, né, através de experimentos, elas têm que ter um alto grau de invariabilidade. Não pode variar muito. Como eu citei aí o exemplo do pé. Um pé tem várias medidas. O meu pé mede um certo comprimento, o seu pé mede um outro comprimento. E isso aí faz com que haja variações. Aí não são aceitos esses padrões, ok? Então, primeiramente, é definir um padrão para medir e comparar essas grandezas. Segundo, é definir uma unidade de medidas. Uma unidade de medida. Só um minuto aqui. Deixa eu beber aqui um gole d'água. Minha garganta tá seca. A presença não deu certo, não, gente? É só pro pessoal do primeiro período mandar. Ah, então já foi, então. Ficamos com falta. Acho que o professor não colocou falta, não. Acho que foi o William que falou que vocês estavam na aula. Relaxa, falei. Beleza. Rafi. Voltei. Então, esses 2 requisitos aqui são necessários, certo? Definir uma regra e definir também uma unidade de medida. Opa. E o que seria essa unidade? A unidade é um nome atribuído ao valor de uma grandeza física, que pode ser a massa, o tempo, o comprimento, pressão, temperatura. Aí existem várias grandezas físicas, né? Velocidade e tudo mais. Isso seria a unidade, né? E ela sempre tem que estar associada a um padrão, que é aquele que eu falei, a primeira regrinha aqui, ó. O primeiro requisito aqui, ó. Tem que se definir um padrão, certo? Isso aí já foi definido e, historicamente, esse padrão, ele varia ou ele muda, né?
algumas vezes, como a gente vai ver aí mais adiante. Então, por exemplo, 1 metro. Como é que definiram quanto que vale 1 metro? Né? Hoje a gente conhece que 1 metro é igual a 100 centímetros e é igual essa grandeza que a gente está acostumado. Se eu disser assim, quanto vale 1 metro, você tem noção dessa distância, você tem noção desse comprimento. 1 metro. Né? Mas quem foi que definiu isso aí? Como foi que os cientistas chegaram nesse tamanho? Né? Aí, historicamente, lá antigamente, eles definiram metros, né? Com outros padrões e viram que variava muito de região para região e foram chegando a um padrão que hoje é conhecido, né? Por exemplo, o metro hoje, ele é definido como a distância percorrida pela luz no vácuo, em um intervalo de tempo de 1 sobre 299.792.458 segundos. Esse valor aqui, ó, isso aqui é a velocidade da luz no vácuo. A velocidade da luz no vácuo é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, né? Ou 300 milhões de metros por segundo. Se eu converter de quilômetros para metros, né? Então, metros por segundo. Então, se você pegar isso aqui, ó, como o inverso disso aqui, ó, você define o metro. Ok? Então, o metro é definido por este padrão aqui. Aí ficou conhecido e até hoje é utilizado. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aí, viu? Então, existem muitas grandezas físicas, né? Eu já citei algumas aí, ó. Eu citei tempo, massa, que mais? Comprimento, velocidade, temperatura, potência, energia, né, corrente. Só que nem todas essas grandezas físicas, elas são independentes. O que seria isso aqui? Quando eu digo que uma grandeza física é independente, é que ela foi definida através do Sistema Internacional de Medidas e que não depende de nenhuma outra grandeza física. Por exemplo, a velocidade é uma grandeza física dependente. Por quê? Porque a velocidade, você depende da distância, que é o comprimento, e você depende do tempo. Velocidade não é distância dividido pelo tempo? Então, para chegar nessa medição, eu preciso medir distância ou comprimento e eu preciso medir tempo. Então, a velocidade é uma grandeza física dependente, que ela depende de outras grandezas, ok? Basicamente, no Sistema Internacional de Medidas, existem 7 grandezas fundamentais. 7 grandezas fundamentais. O que a gente vai trabalhar hoje são 3. Hoje a gente vai trabalhar com comprimento, que eu já defini o metro aí, comprimento, massa e tempo. Porque essas 3 grandezas aqui, elas são muito usadas na mecânica, que é o assunto da física 1. Outras grandezas a gente vai estudar na medida que for avançando aí no curso, né? Como, por exemplo, temperatura, que aí a gente vai estudar lá na termodinâmica, ok? A gente vai estudar corrente elétrica, né? Oi? Tensão, lá em eletricidade, aí já é em física 2. Mas hoje eu quero abordar aqui com vocês 3 grandezas físicas que são independentes, que aí eu já citei: massa, comprimento e tempo. Essas 3 aqui. Ó. Então, todas essas grandezas estão associadas a padrões
E elas, combinadas, elas são usadas para definir outras grandezas, como, por exemplo, aqui você veja a velocidade. Para eu determinar a velocidade, eu preciso da distância, que é um comprimento, e eu preciso de um tempo, dessas grandezas físicas aqui. Beleza? Essas grandezas fundamentais, elas devem ser acessíveis, né, que é fáceis de medir, e invariáveis, é aquilo que eu falei, ó, deve ser invariável. Para eu definir um padrão, para medir uma grandeza dessa, por exemplo, tempo ou massa, que padrão eu vou adotar para definir um tempo? Quem foi que definiu o tempo de 1 hora, de 1 segundo? Quanto equivale 1 segundo? Como é que eu sei que tempo é esse? Entendeu? Então, esse tempo, ou essas grandezas físicas, elas têm que ser invariáveis. Esses padrões têm que ser invariáveis, porque senão vai variar de região para região, vai variar de equipamento, e com isso aí faz com que não haja muita precisão nas medições dessas variáveis. E precisão na física e na engenharia é muito importante, né? Tem aplicações que a gente precisa definir muito precisamente uma grandeza para que não haja erros. Por exemplo, o sistema de GPS, né, que é o sistema de posicionamento por satélite. O que acontece? Eu tenho que ter uma precisão muito boa, né? Senão eu não consigo definir questões, por exemplo, de distância. Aí ia ficar com um erro muito grande, né? Então, é muito importante que essas definições sejam invariáveis. A gente vai ver isso aí. Ok? Então, nas unidades do sistema internacional, que eu vou chamar de SI, sistema métrico, né? Eu vou destacar essas três medidas, essas três grandezas, né? Que é o metro, que é uma unidade de medida para o comprimento, ou seja, eu vou medir comprimento, eu vou medir distância através do metro, né? Aí eu quero destacar o quilograma, kg, como uma unidade de medida, né, sempre do sistema internacional, para medir massa. E vou destacar o segundo como uma unidade de medida para medir tempo. Observem que essas três grandezas aqui, ó, comprimento, massa e tempo, e essas três unidades, elas sempre estão relacionadas aí com, por exemplo, com a nossa natureza bem humana. O metro é na nossa escala, o quilograma também, né, 1 quilo, e o segundo também, ok? É sempre na nossa escala. Então, esse SI, ele tem muitas unidades secundárias, como eu falei, ó, se eu combinar metro e segundo, eu tenho metro por segundo, por exemplo, eu tenho velocidade, eu tenho a unidade de velocidade. Se você observar aqui, ó, mais embaixo, ó, o joule, como é que é definido o joule? Que é uma unidade para definir trabalho e energia. Ó, um joule equivale a 1 quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado. Observe que depende da massa, que é o quilograma, metros depende do comprimento e segundo depende do tempo. Então, eu combinando essas grandezas, eu chego a uma outra grandeza física, trabalho e energia. Eu chego a uma outra unidade, né? Então, esse tipo de unidades aqui são aquelas que são secundárias, que são dependentes das grandezas físicas fundamentais. E o watt, que é uma unidade para medir potência, e a gente vai trabalhar com isso lá na física 2, ele é definido como 1 joule por segundo. Ó, e joule já depende dessas grandezas. Se eu colocar aqui, substituindo aqui, ó, eu chego nisso aqui, ó. Então, para definir um watt, um watt ou um watt, eu preciso de massa, preciso de metro, preciso de segundo. Ok? Por isso que eu estou dizendo. Então, só para resumir, grandezas
fundamentais ou as unidades fundamentais para representar essas grandezas. Metro, quilograma e segundo. Aí são as unidades. Por enquanto, né? Eu falei que tem 7, mas por enquanto a gente vai trabalhar com 3 hoje. E a combinação delas dá origem a outras unidades secundárias ou a outras grandezas físicas, né? Como, por exemplo, potência, trabalho, energia, velocidade. Para fazer uma anotação, né, vamos dizer assim, científica dessas grandezas, muitas vezes elas são bastante grandes, né? E não convém, ou grandes ou pequenas, muito grandes ou muito pequenas, né? Então não convém eu ficar escrevendo um número dessa forma aqui, ó. Né? Aqui, ó, 3, esse número aqui é 1000, aqui é milhões, 3 bilhões. Então, 3 bilhões, 560 milhões, né? Então, como é que eu represento usando potência de 10? Isso aí vocês já sabem, mas eu vou passar aqui bem rapidão, não é? Para colocar nessa forma aqui. Então, olha só. Esse número aqui, se você contar que a vírgula está desse lado de cá, é só sair andando aqui, ó, com a vírgula aqui para a esquerda, ó, uma casa, duas casas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, fica 3,56 vezes 10 a nona, né? Isso aí eu lembro que a gente aprendeu lá no segundo ano, primeiro ano científico, alguma coisa desse tipo. Mesma coisa eu posso fazer para números muito, muito pequenos, ó. Se eu andar com a vírgula para o lado de cá, ó, uma casa, duas casas, 3 casas, 4 casas, 5, 6, 7. Então, ficaria a vírgula bem aqui, ó, 4,92 vezes 10 a menos 7. Se eu andar para a direita com a vírgula, eu vou diminuindo, né? Vai ficando negativo e os expoentes. E aqui, se eu andar para o lado direito, eu vou diminuindo e para o lado esquerdo eu vou aumentando. Mas isso aqui perdeu muito o sentido de a gente ficar fazendo essas contagens. Hoje em dia, você botar na calculadora aqui, ó, tem uma opçãozinha, um botão que você aperta, ele já te dá em notação científica, né? Aí, lá a gente aprendeu também que o número aqui tem que ficar entre 1 e 9, né? Para ficar um número fundamental, assim, entre 1 e 9. Mas isso não é importante. Assim, eu poderia muito bem deixar aqui, ó, 35,6 vezes 10 à oitava. É o mesmo número. Entenderam? Ó, se eu andar com a vírgula uma casa para cá, ó. Então, se eu andei a vírgula para cá, ó, eu aumentei o meu número significativo, ó, foi para 35. Então, se eu aumentei aqui, eu tenho que diminuir a minha potência. Então, aqui vai para 8. Vocês aprenderam assim ou não? Sim. Quando você aumenta um número aqui, você diminui o expoente. Se você diminuir o número, por exemplo, aqui, ó, se eu deixasse aqui 0,35, se você diminui o número, você aumenta aqui. Vou até abrir um Word para depois fazer uns exercícios com vocês. Mas eu acho que deixar entre 1 e 9 mesmo. Fica mais prático. Sim, fica mais prático. Mas o que eu quero dizer é que tanto faz, se a resposta é a mesma, viu? Se tivesse 3,56 vezes 10 à nona ou 35,6 vezes 10 à oitava. Ou assim mesmo. 3 bilhões, 560 milhões. Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. Não importa, mas essa notação científica, a vantagem é que eu reduzo espaço, pelo menos em nomenclaturas, né, para mostrar um número.
Muito bem. Aqui é só um exemplo de um fator de conversão, né? Por exemplo, para mudar de uma unidade para outra, eu tenho 2 minutos e eu quero passar para segundos, né? Então, quanto equivale 1 minuto? Né? Então, você multiplica sempre por 1, e 1 minuto são 60 segundos, ó. Então, sempre você coloca essa relação, ó, para cortar, ó. Se você cortar aqui minuto com minuto, sobra segundo, ó. Então, 2 vezes 60 dá 120 segundos. Entendeu? Então, Então, se eu fazer uma quero regrinha de converter... 3. Isso aqui é uma regra de 3 adiantada, assim, pulando um passo. Entendeu? Sim. Por que eu recomendo vocês aprenderem dessa forma? Porque, às vezes, vão ter regra de 3 dentro de regra de 3. Então, para você evitar de você fazer vários trabalhos, você faz um trabalho só. Daqui a pouco também eu vou fazer um exercício sobre isso. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Ok? Mas com regra de 3 também resolve. E hoje em dia tem calculadoras aí que faz essas conversões rapidão, viu? É a tecnologia aí. Então essas unidades obedecem essas mesmas regras algébricas, ó. Você corta ó, minuto com minuto, sobra segundo. O que você tem que saber para converter de uma unidade para outra é esse fator de conversão. Essa regrinha aqui é quem estabeleceu que 1 minuto vale 60 segundos. Certo? Então, a necessidade de maior precisão fez com que alguns padrões fossem mudados, né? Voltando lá àquela questão da precisão e da invariabilidade. Só para vocês terem uma ideia, ó, lá antigamente, né, lá no passado, como é que o metro foi definido? Ele foi definido assim, ó, como 1/1000 da distância entre o Polo Norte e o Equador. Olha como o metro era definido. Era definido através dessa regrinha aqui, ó. Se você pegasse 1/1000 de 1 milionésimo, que é 10 a menos 3, né? Da distância entre o Polo Norte e o Equador. Ou seja, se você caminhasse do Polo Norte até o Equador, pegasse essa distância e dividisse por 1/10 de milionésimo, você tinha 1 metro. E isso aí acabou que não ficou muito prático, né? Essa definição, tinha algumas invariabilidades. E aí eles redefiniram o metro como sendo o comprimento de uma barra de metal guardada na França. A França, antigamente, né, o pessoal definiu lá, tinha uma barra de metal de um certo tamanho, aproximadamente de 1 metro, né? Mas na época os caras falaram, ó, 1 metro vai ser essa barra. O tamanho dessa barra vai ser 1 metro. Como eu poderia dizer assim, ó, pessoal, 1 metro vai ser o tamanho de um palmo meu. Ó, eu vou definir um palmo e isso aqui vai ser 1 metro. E isso aí tinha algumas desvantagens. Por exemplo, se eu quisesse levar para definir para outros países ou para outras regiões, né, para que eles definissem esse metro de acordo com o meu padrão, eu tinha que sair carregando essa barra de metal, levando para outros lugares, que tem que ser bem preciso. Isso aí ficou por algum tempo, né? E aí depois definiram o metro como sendo esse número aqui, ó, 1.650.763,73, comprimentos de onda de uma linha de emissão do criptônio, do Krypton, né? 86. Olha como eles definem regras. Eram as regras do passado que era definido para definir metro. E o que é hoje? Hoje, o metro. O metro é a distância percorrida pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo. Aí você divide 1 pela velocidade da luz no vácuo. 299 milhões.
ok? Ou aproximadamente 300. Se eu transformar aqui, em vez de metro, transformar para quilômetros, 300.000 quilômetros por segundo. Então, com todas essas mudanças, a nova distância foi escolhida para que o valor aproximado do metro fosse mantido. Até hoje, por enquanto, não se mexeu nessa definição aqui de padrão. Algumas outras houveram algumas mudanças, né? A gente vai ver aí, como é o caso do peso, né? Da massa. Houve mudança. E recente, hein? Sabiam disso? Não. Sabia não que uma grama foi mudado? Ou um quilograma? Não. Mudou. Você pode estar mais magro do que pensa. Ou mais gordo. No meu caso, misericórdia. Essa questão de dígito significativo eu não vou trabalhar, porque isso aqui é besteira. Contar quantos dígitos tem. Né? Então, isso aí é coisa de primário. Olha aqui o exemplo de conversões, né? Então, olha só. 1,3 quilômetros. Vamos transformar para metro. Como é que eu faço? Como é que eu faço essa conversão aqui? Quero transformar 1,3 quilômetros. Aí, observa esse prefixo aqui, ó, K. 1K vale quanto? Ó, 1K. 1K é 1.000. Sabia? 1K vale 1.000. Só o K. É só olhar aí nesse pessoal aí que gosta muito de usar redes sociais. Ah, eu tenho 1K de curtidas, 1K de comentários, 1K de seguidores. Esse K vale 1.000. E aqui é o metro, ó. Quilo, 1.000, metro, quilômetro. Então, 1,3, o K é só substituir por 1.000, né? E multiplicar isso aqui por 1.000 daria 1.300 metros. Ou, em notação científica, 1,3 vezes 10 a terceira. Ó. Aí vocês podem pegar a calculadora, viu? E é bom, eu já avisei que a gente vai trabalhar muito com calculadora. Pega a calculadora e tenta apertar no botão lá para ele converter para isso aqui. Ó. Ele faz essa conversão para você, ó. Daqui para cá. Ó. A calculadora converte tanto para notação científica quanto para o número por extenso aqui, ó, o número total. 0,8 quilômetros, vamos transformar para centímetros. Você pode transformar para metros, sabendo que 1 quilo, que 1K é 1.000. Transformando para metros, aí quanto vale um metro? Né? 100 centímetros? Coloca aqui vezes 100, ó, corta o metro com metro, corta o quilômetro com quilômetro, sobrou o centímetro, que dá 80.000 centímetros, ou 8 vezes 10 a quarta centímetros. Beleza? Deixa eu, antes de passar aqui é a mesma coisa de milímetros, né, para pés. Aí eu tenho que saber quanto equivale um pé. FT é pé, viu? Feet, do inglês, feet, ou pés. Um pé, né? Quanto é que vale um pé? Vale isso aqui, ó. 1 metro vale 3,281 pés. Essa é a relação. Qualquer coisa a gente vai consultar aí as tabelas, vai consultar aí a internet, pode usar a calculadora, que também vai fazer esse tipo de conversão. Mas é importante que vocês saibam fazer essas conversões. Por enquanto, aqui não tem problema, porque é só de uma grandeza, assim, de milímetros para pés. Observem. Ah, tem gente chegando na hora dessa. Mas quando embolar aqui, que tiver quilômetros por segundo, ou quilômetros por hora, para metros por segundo, ou para metros por minuto, aí tem que fazer essas conversões aqui em cadeia. Por isso que eu estou dizendo que é bom fazer desse tipo aqui. Antes de ir no tempo, deixa eu dar uma olhada lá no livro lá.
mostrar para vocês aqui, ó. Aqui são as 3 grandezas que a gente vai trabalhar hoje, que é o comprimento, o tempo e a massa. Aqui são as unidades de medidas dessas grandezas, né? Até agora eu estou aqui no comprimento, ó. Estou falando do metro, como foi definido o metro, né? A gente já sabe como é que foi definido o metro hoje. O metro hoje é definido em relação à velocidade da luz. E o símbolo dessa unidade vai ser o Mzinho, de metros. Os prefixos que eu queria falar para vocês, que não está ali, é aqui, ó. Por exemplo, esses aqui, ó, são bem conhecidos, ó. 1 quilo, que é o K, ó. Quando você vê um K, essa letrinha você pode chamar de quilo, pode ler assim, é 1 quilo, e vale 10 a terceira, ó, que é 1000. 10 elevado a terceira é 1000. Um M maiúsculo também é bem conhecido, que é mega, que vale 10 a sexta. E um G maiúsculo é 1 giga, que vale 10 a nona, certo? 1 milhão, 1 bilhão. Aqui são as bem conhecidas, as que mais a gente utiliza, assim, para aqui para cima. Tem outras, ó, por exemplo, tetra, na verdade não é tetra, é tera. 1 tera, que é 10 a 12. 1 peta, um ESA, um zeta. Aí tem para cima aí que, ó, 1 iota. E aqui para baixo, as que são bem utilizadas são essas aqui, ó. Cent, que é um de centímetro, por exemplo, né? Esse C não é de centímetro, mas o C que está presente lá no centímetro vem daqui, ó. Um C é 10 a menos 2. Um Mzinho minúsculo é 1 mili. Esse mili vale 10 a menos 3, ó. Então, quando eu perguntar quanto é que vale 1 mili, 1 milissegundos, 1 mililitros, 10 a menos 3. 1 miligrama, 10 a menos 3. O micro também, ó, micro, aqui a letrinha grega chamada mi. Quanto é que vale um micro? 10 a menos 6. É usado também aqui um nanosegundo, 10 a menos 9, um nanômetro, um nanofaraday, tem esses prefixos aqui. Pico também, algumas vezes, um pico vale 10 a menos 12, viu? Representado pela letra P. Existem outros prefixos, mas aí ninguém vai ficar vendo e decorando, mas principalmente esses pretinhos aqui, ó, esses em negrito, eles são bem utilizados. Tinha uma outra coisa aqui antes de passar. Deixa eu ver aqui. Não, tá bom. Então, bora. Só um minuto. Deixa eu ver aqui uma coisa. Peraí, pessoal, que é uma aluna aqui pedindo o link para entrar na aula. Onde foi que eu mandei para vocês? Só um minuto.
Oi? Ah, meu Deus. Tem que entrar nos grupos, porque senão para eu ficar mandando para cada um fica complicado, entendeu? Vamos lá. Tempo. A outra grandeza. Tempo. Já dizia o velho Einstein. Tempo é relativo. Não é? Então, o que a gente vai aprender com o tempo? Mudar as unidades de tempo usando o método de conversão, aí transformar minutos para segundos ou para horas nessas unidades. Citar vários dispositivos usados para medir o tempo a partir do movimento ou usando vários tipos de relógios. Cadê? Aí ela mandou o convite, saiu, foi? Pessoal, vocês estão me acompanhando? Sim. Sim. Pronto. Então, o padrão do tempo, né? Como foi que definiu, como foi que chegou nesse padrão, como foi que definiu-se que grandeza ou que unidade seria responsável por medir o tempo? Então, para isso, você tem que ser capaz de responder quando isso aconteceu e quanto tempo isso durou, né? Então, antigamente, o tempo de um segundo, né, como a gente conhece hoje, um segundo, ele era definido com base na rotação da Terra. O tempo que a Terra demorava para girar no próprio eixo, né? Isso aí foi definido um segundo em cima dessa rotação. Aí depois viu-se que tinha algumas variações, dependendo de algumas épocas, dependendo da distância que a Terra estava do Sol, isso aí ia influenciando essa rotação. E tem alguns meses, por exemplo, que a rotação da Terra ela é diferente, né? O tempo muda. Então, os cientistas viram que isso aqui não era o melhor padrão para definir o tempo, para definir o segundo em cima de uma rotação de um planeta. Até mesmo porque existem vários planetas hoje no sistema aí, no nosso universo, e cada um tem um tempo diferente, né? E aí eles definiram outro padrão, que era em cima das vibrações de um cristal de quartzo, que também depois viram que não seria muito adequado. E hoje o tempo ele é definido em cima disso aqui, ó, que aí é uma coisa bem precisa, que é a questão desses relógios atômicos é construído em cima disso aqui, ó. Um segundo é o intervalo de tempo que corresponde a 9, deixa eu ver se isso aqui é 9, aqui é bilhões, né? 9 bilhões, 192 milhões, 631.770 oscilações da luz, que é de um comprimento de onda emitida por um átomo de Césio 133. Olha só. Césio 133. Então, pegou-se um átomo de Césio 133 e estabeleceu-se que com essa quantidade de oscilações, é tão rápido, ó, precisou de mais de 9 milhões de oscilações para definir um segundo. Ou seja, um átomo de Césio desse oscila num comprimento de onda 9 milhões de vezes em menos de um segundo, ó, que é 9 milhões 192 mil. E hoje é utilizado esse padrão
para definir um segundo. Então, esses relógios atômicos, eles são bem precisos mesmo, né? É em cima disso aqui. Então, o segundo hoje, ele é em cima dessas oscilações do Césio, viu? E não mais da rotação da Terra, como muitos pensam que é. Essas questões aqui, pessoal, é mais só para... É só mais para conhecimento, assim, não tem uma definição assim. Não vou cobrar isso. Não vou cobrar isso aqui específico, entendeu? Porque ninguém vai ficar decorando esses números. Mas é para que vocês saibam que qualquer grandeza física elementar, né, elas precisam de um padrão. Eu poderia muito bem definir um padrão e dizer, ó, 1 segundo é o tempo que eu levo para ir de um lugar para outro. Um exemplo, né? Claro que não é bem preciso, mas porque depende muito da minha força, da minha velocidade que eu vou pôr. Mas o que eu quero que vocês entendam é que é preciso definir padrões. É preciso definir padrões. E Einstein, cara, em 1890, 1800 e pouco, o cara já sabia disso. O cara já definia tempo, que o tempo era relativo, porque o tempo aqui e o tempo você andando em um objeto que está com a velocidade alta, o tempo passa diferente. Isso aí o Einstein já tinha essa teoria aí, ó, em 1800 e cacetada. Né? E foi depois, em 1905, 1900 e pouquinho, que ele definiu a teoria da relatividade. E essa teoria aí é aceita até hoje, né? Só para ter uma ideia, o tempo, ele é diferente, ele passa diferente dependendo da velocidade. Então, aí existe até aquele paradoxo, não sei se vocês conhecem, o paradoxo dos gêmeos, onde ele cita assim, ó, imagine que você tem um irmão gêmeo e que esse irmão gêmeo, ele viaja numa nave aí, pega um foguete ou uma nave espacial e viaja próximo à velocidade da luz, ou seja, se essa nave viajar próximo à velocidade da luz por um certo tempo, vamos dizer assim, por 20 minutos lá em cima, andando próximo à velocidade da luz, quando ele retornar, esse irmão gêmeo que viajou nessa nave, ele vai estar mais novo do que o outro. É como se tivesse passado 20 anos na Terra, deve ter passado 20 anos na Terra, para o que ficou, e para o que foi lá em cima, 20 minutos. Então, veja, olha a diferença aí, só por causa da velocidade. Não sei se vocês entenderam bem esse paradoxo, mas, resumindo, se você tem um irmão gêmeo que se viajar na velocidade da luz em torno de 20 minutos, se passar dentro de uma nave 20 minutos, quando ele voltar aqui na Terra já tem se passado 20 anos. Aí é onde entra todas aquelas teorias de volta no tempo, volta no passado, vai para o futuro, tudo mais, né? Até recomendo depois assistirem os documentários sobre a vida de Einstein. Tem no YouTube, tem na Netflix. É muito interessante. Então, aqui só para ilustração, sobre a variação da duração do dia medida por um relógio atômico, que é bem preciso, ó, o relógio atômico, né? Para ilustração mesmo. A outra grandeza física, né, que eu quero comentar aqui com vocês hoje é a massa. Massa, né? Como é que é definido? Qual o padrão que definiu a massa? É aí onde eu falei para vocês que foi atualmente houve uma mudança nessas medições, nesse padrão, né? Que são os objetivos, que são os mesmos dos outros. Então, como é que é definido 1 quilograma por padrão, né? E isso antigamente era um cilindro de platina de irídio guardado na França. Olha só, um cilindro de platina e irídio, que é um elemento químico, que
estava guardado na França e através desse cilindro aí foi definido que 1 quilo, só um minuto. Um quilo foi definido em torno desse cilindro aqui, né? Então, as cópias precisas eram enviadas para muitos países, e aí eles podiam copiar por comparação, né? Fazer cópias para definir 1 quilo. Um outro padrão utilizado para medir 1 quilograma, né? Que foi muito utilizado antigamente, era medir a massa de átomos de moléculas, né? Por definição, um átomo de carbono 12, por exemplo, pegava-se um átomo de carbono 12, que tem massa de 12 unidades, e aí cada unidade corresponde a isso aqui, e aí chegaria quando você multiplicasse pelo peso, né, pela massa atômica desse elemento, você chegaria na definição de 1 quilo. Isso aqui eu estou falando aqui alguns padrões que eram utilizados antigamente. Ok? Hoje não, assim, na verdade mudou, né? Até 2019 tá por esse aqui, viu? Um cilindro de platina e irídio, guardado lá na França ainda. Só que agora os cientistas já criaram um outro padrão que eles ainda estão em fase de testes, mas já no final de 2019, tá para ser utilizado ainda aí, né? Mas já existe um outro padrão para definir 1 quilograma, só para vocês terem uma ideia. Já que eu estou falando de massa, existe um conceito chamado de massa específica, né, que ela é representada, que depende do volume, ou seja, a massa específica de uma substância depende da massa e depende do volume dessa substância, né? Então, quando eu pedir para vocês calcularem massa específica, isso aí a gente vai trabalhar mais à frente um pouquinho, mas eu já quero que vocês já vão tendo uma ideia. Massa específica é definido como a massa sobre o volume, né? Que é um conceito bem parecido com o de densidade, né? Densidade é massa sobre volume. Então, só para ter uma ideia, a massa específica, né, 18 quilogramas em torno de um volume de 0,032 metros cúbicos. Então, se você dividir 18 por 0,032, você vai ter 560 quilogramas por metro cúbico. Isso significa o quê? Para cada 1 quilo, corresponde aqui a 1 metro cúbico, né? Então, eu vou ter, na verdade, 560 quilogramas para cada metro cúbico. Professor, Oi. na calculadora deu 562,50. Não tem problema não, né? Não, isso é só para ilustrar que tem que dividir. Isso aqui é só uma ilustração, viu? Beleza. Então, se você pegar aqui também os 380, e se quiser, eu tendo a massa específica e eu sabendo o meu volume, ó, se você multiplicar, você tem a massa, ó. Tá vendo? Quem é a massa? Essa variável aqui não está dividindo, ela passa para lá multiplicando, ó. E se eu quiser o volume vem para cá e a massa específica vem para cá. Aí aqui é só exemplos de como se calcula massa específica, massa e volume. Alguma questão? Não. Quando a gente fizer alguns exercícios aí, a gente clareia mais as ideias. Bom, aqui é um resumozinho do que eu falei. Eu vou deixar disponível depois
esse material, vou colocar lá no SEI para vocês derem uma olhada, mas isso aqui está em cima aqui do livro, viu, ó? É isso aqui, ó. Se vocês pegarem um livro aqui, ó, é um resumo do livro. Eu acho até melhor ler o livro do que ler esse resumo. Aqui tem alguns valores, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, de distância, ó. A distância da galáxia de Andrômeda, 2 vezes 10 a 22 do planeta Terra, né? Distância de Plutão, 6 vezes 10 a 12. Raio da Terra, 6 vezes 10 a 6. Altura do Everest. Aqui tem algumas curiosidades. Bom, vamos fazer agora aqui alguns exercícios, ó, tá vendo? Aquela figurinha, tudo isso aqui, relógio atômico, só para vocês terem uma ideia. Relógio atômico não. O sistema que era medido antes, né? Deixa eu fazer aqui uns exercícios com vocês. Ainda temos tempo? Isso. Deixa eu ver se esse aqui... Tá. Deixa eu ver se é esse. É esse, mas eu não quero esse agora. Vou fazer outro. Esse aqui eu vou mandar para vocês. Eu quero esses. Peguem aí caneta, calculadora, para vocês vão fazer, hein? Aí eu quero ver as respostas aí no chat da nossa aula. Essa aqui não. Vamos lá para essa aqui. Bora lá. Resolvem essa aí para mim. Calma aí, não sei nem onde é a minha calculadora. Pode fazer na mão também. Ó, completa a seguinte afirmação. A razão 1 miligrama dividido por 1 quilograma é igual a... Quanto é que vocês acham que é? Ó? Se eu pegar 1 miligrama e dividir por 1 quilograma. Dez elevado a menos 3? 10 a quanto? Menos 3? Acho que vai ser 10 elevado a menos 6. Na calculadora aqui deu menos 3. Eu também acho que é menos 3. Eu fiz na calculadora aqui. Letra Cuidado D. com a calculadora. Ó, aqui vale 1 mili vale quanto que eu falei? 0,001. 1 mili é 10 a menos 3. Vai dar menos 6. 1 quilo é 10 a terceira. Ah, verdade, tá a diferença. Se eu subir o 10 a terceira aqui, ó, 10 a terceira ele vai 10 a menos 3. É verdade. Com 10 a menos 3 dá 10 a menos 6. Qual a resposta? E o William dessa vez? Deixa eu só ver aqui quem foi que... Vocês estão acompanhando? Porque se eu estivesse no quadro era outra coisa, mas eu vou tentar fazer aqui. Deixa eu abrir aqui. Faz no Paint, professor. No Paint não, vou fazer no Word. No Paint é ruim. Era até da hora se eu fizesse no mouse. Porque no Word tem uma equação, entendeu? Ah, tá, beleza.
Aí esse meu Word aqui tem uns probleminhas, eu tenho que formatar esse computador. Deixa eu abrir Aquela velha aqui. história, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. Exatamente. Eu Se meu também. computador, se fosse só eu que usasse, o problema é que meus meninos pegam nele, cara, instala tudo, cara. Aí bagunça. Bagunça geral. Enquanto isso, quem não conseguiu ainda vai fazendo, hein? Aqui eu tenho que fazer assim. Vou deixar depois dessa aula alguns exercícios aí para vocês também treinarem, viu? Vocês vão fazer em casa. Porque assim, ó, essa disciplina, metade da aula, da carga horária, vocês vêm comigo, e a outra metade vocês vão fazendo de atividades que eu vou estando orientando pela plataforma C. Então, deixa eu colocar aqui uma equação. Tá. Aqui, ó. 1 mili é 10 a menos 3, né? Aí isso aqui é dividido por 1 quilo, que é 10 a terceira. Não é isso aqui, ó? 1 mili. O grama eu corto com grama. Eu vou até colocar aqui, grama. E aqui tem grama. Então, ó, o grama, eu corto com essa grama. Aí fica 10 a menos 3 dividido por 10 a terceira. Você pode fazer essa conta na calculadora, ó. Quem tem aquela calculadora que eu já recomendei, lá da Cássio, é só fazer essa continha aqui, ó. Colocar do jeito que tá aqui, e aí ela vai te dar um igual, né? Ou quiser fazer de cabeça, ó, essa potência que tá aqui, ó, no denominador, você trazendo ela para o numerador, ela vem assim, ó. Se está 10 a terceira, o expoente está positivo, quando você traz para o numerador, troca o sinal do expoente. Então, ele fica negativo. Vai ficar assim, ó. 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3. Multiplicação de potências de mesma base. Você conserva a base, né? Ou repete a base e soma os expoentes. Menos 3 com menos 3 dá menos 6. Que é aqui. Fazer outro. Aqui, ó. Qual das seguintes opções é equivalente a 8 metros quadrados? Aí vai converter, né? Por exemplo, de metros quadrados para centímetros quadrados. Vai dar. E 1 metro são 100 centímetros. Resolve aí. Podem resolver usando conversor, podem usar o que quiser. Eu quero é que resolva. Já fizeram? Volta nas opções. Eu aposto que é a letra B. Eu tô em Aposta. dúvida. Eu tô É, em porque dúvida segundo a minha calculadora, né? Às vezes eu não sei usar ela. eu- D. Oxi, D de doido. oxi. Como assim, professor? Olha, cara, vamos lá. Eu vou resolver aqui, ó. Eu achei que fosse a C, eu tava em dúvida, professor, entre a C e a B.
Não, vocês têm que ficar em dúvida, não. Tem que resolver. Pois é, não, mas eu fiz aqui. 8 metros quadrados, né? O que é que eu faço, geralmente? Eu faço assim, ó. 1 metro equivale a quantos centímetros? Né? A 100? 100. Que é 10 ao quadrado? Não é isso? Isso. 1 metro não é 100? Quando vocês quiserem saber quanto é 1 metro quadrado para centímetro quadrado, é só elevar aqui ao quadrado, ó. Se eu elevar aqui ao quadrado, E depois aqui você- vai ficar... Deixa eu copiar. Ah, não tem como cortar porque é centímetro. Ó, se você elevar ao quadrado aqui, os dois lados da equação, ó, quanto é que é 1 metro quadrado, 1 metro... Eu estou elevando o quadrado. Metro vai ficar metro quadrado. Se eu elevar isso aqui ao quadrado, 10 ao quadrado, vai ficar 10 à quarta, né? Porque 100 vezes 100, ou 10 ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. E aqui dá centímetro ao quadrado. Ou seja, 1 metro quadrado corresponde a 10 à quarta, 10.000 centímetros quadrados. Então, 10 à quarta. Se Você lá... pode explicar de novo. Cadê? Se lá Professor. são 8, 1 metro quadrado, aqui são 8, né? Então é 8 vezes 10 à quarta. Entenderam? Sim. Professor. Oi. Alô, ô professor, só pode repetir, fazendo favor, porque sua voz cortou para mim. Olha só. Quando é para converter assim de metro para metro quadrado ou de quilômetros, né? Não de metro para metro quadrado, que não tem, assim. Mas quando eu quero passar, né? Que ali era o quê? Deixa eu ver lá. Lá era de metro quadrado para centímetro quadrado. Então você precisa ter essa relação. Quanto equivale 1 metro quadrado em centímetro quadrado? Né? Se você não sabe essa relação, você constrói ela, ó, sabendo da primeira que 1 metro equivale a 100 centímetros. 1 metro quadrado é se você elevar o quadrado aqui, ó, 1 metro elevado ao quadrado dá 1 metro quadrado, e se eu levar isso aqui ao quadrado, 100 ao quadrado dá 10 à quarta, ó, né? 100 vezes 100, 10.000 centímetros quadrados. Como, por exemplo, assim, ó, eu sei que 1 quilômetro vale 1.000 metros, certo? 1 quilômetro, não são 1.000 metros? Quanto que vale 1 quilômetro quadrado em relação a metros quadrados? Então, ó, se eu elevar aqui o quadrado, ó, 1 quilômetro ao quadrado, vai ficar 1 quilômetro ao quadrado, ó, eu elevo isso aqui ao quadrado, 10 à terceira elevado ao quadrado. É só multiplicar esse expoente por 2, ó, 3 vezes 2, 6. 6 quilômetros quadrados. Ou seja, 1 quilômetro quadrado corresponde... 1 quilômetro quadrado corresponde a 1 milhão de metros quadrados. Entenderam? Sim. Tudo é assim, ó. Ah, e se eu quisesse para metro cúbico? Era só elevar a terceira. 1 quilômetro, 1.000 metros. Se eu elevar aqui ao cubo,
Se eu elevar ao cubo, eu tenho que elevar isso aqui ao cubo. Ó, 1 quilômetro é 10 à terceira. Mas se eu elevar o cubo aqui, 10 à terceira ao cubo, 3 vezes 3 dá 9. Dá metros cúbicos. Então, 1 quilômetro cúbico equivale a 1 bilhão de metros cúbicos. Beleza? Beleza. Sim. Fazer outro. Essa aqui não. Essa. Expresse 61 miligramas em quilogramas. Isso aqui, esses exercícios é do livro, viu? Depois eu vou selecionar alguns para vocês resolverem. Esse material é do Halliday. Então, expresse 61 miligramas em quilogramas. Ou seja, está em mili, eu quero passar para quilo. Façam aí. Lembrando que 1 mili é 10 a menos 3. Assim, ó. Já fizeram ou não? 61, é? Quanto é que vale 1 mili? 10 a menos 3. Então, fica 61 vezes 10. Isso aqui é quanto? Grama. Eu só peguei esse milizinho aqui, ó, e substituí aqui. Oi. Por que que o 3 ficou negativo? Na minha... 1 mili. Quanto é que vale esse Mzinho minúsculo, ó? Se você pegar aqui no livro, eu falei lá no começo da aula. Cadê aquela tabela? Cadê? Aqui, ó. 1 mili, tá vendo o Mzinho minúsculo? 1 mili vale 10 a menos 3, ó. Ah, entendi. 1 quilo, que é o que a gente vai usar, que ele quer, ó, 1 quilo, que é o K, vale 10 a terceira. Esses prefixos, gente, eles definem muito. Ó. Por exemplo, você vê aqui, ó, 1 km, quanto é que vale 1 quilo? 1000. 1000 o quê? Se eu te Metros. perguntar... Hã? Metros? Porque se eu te perguntar quanto é que vale 1 quilo... Você vai dizer que vale 1000. 1000. Eu vejo que tem gente que fala, é 1000 gramas. Não. 1 quilo é 1000. Agora, se for 1 quilogramas, 1000 gramas. Se for 1 quilômetro, 1000 metros. Se for 1 quilo, 1K de seguidores no Instagram, são 1000 seguidores do Instagram. Então, o prefixo K equivale a 1000.
Então, ó, 61 miligramas, transformando, pegando esse Mzinho aqui, que é mili, e 1 mili vale 10 a menos 3, é só substituir, ficou esse número aqui. Se você andar com a vírgula, 3 casas, ó, vai ficar o quê? 0,0, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, não, tá errado. Aqui, ó. 1, 2, 3. Então, 61 vezes 10 a menos 3. Ó, 61 vezes 10 a menos 3. Você vai ter que andar com a vírgula. A vírgula tá aqui, ó, tá no 61. A vírgula vai andar quantas casas para cá? Vai andar 3 casas, ó. Se ela tá aqui, ó, ela anda. Ó, imagine que ela tá aqui, ó, no 61, né? Ela vai andar 1, 2, 3. E ela vai ficar aqui. Então, 61 miligramas vale 0,061 gramas. Só que ele quer que você expresse em termos de quilogramas. De quilogramas. E quanto é que vale 1 quilograma? Não é 1.000? 1 quilograma não são 1.000 gramas? Sim. Né? E se 1 quilograma, ele quer que você expresse aqui em quilogramas, né? Se 1 quilograma, eu vou até escrever aqui, ó. Deixa eu copiar isso aqui. Um quilograma vale 1.000 gramas. 1 quilograma, 1.000 gramas. E eu não tenho nem... Aqui eu quero expressar aqui em quilogramas, ó. Então, o que é que eu tenho que andar aqui com a vírgula? Mais 3 casas. 3 casas para cá, para a esquerda, para colocar 1 quilo aqui, ó. Então, se você andar aqui a vírgula, ó, mais uma. Deixa eu até copiar esse número aqui, ó. Se você andar, deixa eu apagar aqui o G. Se eu andar a vírgula aqui, ó, tá aqui, né? Ela vai andar para cá, ó. Andou uma, andou outra e andou outra. Quer ver, ó? 1, 2, 3. Ela veio para aqui, entendeu? Então, ó, se eu andar de volta, ó, essa vírgula tá cá, ó. 1, 2, 3. Eu volto para esse número que eu tinha antes. Então, isso aqui é quilograma. Como é que eu sei? 1 quilo não é 1.000? Não é 1.000? Multiplique isso aqui por 1.000. Se você multiplicar isso aqui por 1.000, a vírgula volta para cá. 1, 2, 3. Fica 0,061, que é esse número aqui, ó. 0,061. Isso para não usar a regra de 3, mas se vocês quiserem usar a regra de 3, pode ficar à vontade. Professor, Oi. uma dúvida. Quando o senhor foi fazer a anotação aí, de 10 a menos 3, o senhor andou por um lado. Quando o senhor fez de 10 a 3, o senhor andou para o mesmo lado. Não foi não ou foi impressão minha? Porque no caso esse número deveria ficar maior? Como é? É porque eu fiz aqui na calculadora 0,061 vezes 10 a 3 deu 61 quilos. Peraí, teu áudio tá 61 vezes... 0,061 vezes 10 elevado a 3. Não é vezes 10 elevado a 3. É dividido. Ah, sim. Então, É porque 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas. Quanto que corresponde isso aqui, ó? Vamos pôr isso aqui, ó, grama embaixo de grama. Ó. Se você pegar isso aqui, ó,
colocar aqui, ó. Se 1 quilograma está, vamos até colocar as setinhas, está para 1000 gramas, zero ponto 61 gramas, você tem que colocar grama embaixo de grama, está para quantos quilos? Então, você tem que fazer essa regrinha aqui, ó. Aí, ó, esse vezes esse vezes x é igual a quanto? Né? Esse vezes esse dividido por esse. Regra de 3. Regra de 3 não é assim, não é? Então, você vai fazer esse vezes esse dividido por esse. Então, eu corto grama com grama. Então, vai ficar 1 vezes isso, dá isso aqui. Por isso que você tem que dividir por 10 a terceira. E não multiplicar. Aí dá isso aqui, ó. Eu não sei como é que tá a resposta, se isso aqui tá lá em notação científica ou tá assim. Deixa eu ver. Tá assim. Quantos zero tem um da gente aqui? Depois da ver. Tem 1, 2, 3, 4. 4 zeros e o 61. Essa aqui, né? Opa. Cadê a resposta? 4 zeros e o 61. Beleza? Quem fez diferente? Hã? Eu Eu fiz aqui, isso. só que eu não dividi, né? E fez como? Deu a letra B. Meu deu a letra B. Fiz só até o 0,061. Mas aí ele está pedindo para transformar em quilogramas, né? Você só transformou em gramas. Se tivesse alguma alternativa com grama, aí daria. Ó, eu vou deixar esses exercícios depois para vocês resolverem, só para ir treinando, certo? Tem a resposta. Deixa eu ver se eu encontro um bem. Tem as respostinhas aqui, né? São muitos. Então era isso aí. Por hoje a gente vai parar por aqui. Deixa eu voltar lá no livro. Cadê o livro? Deixa eu ver se eu passo alguns exercícios aqui desse livro ou daquele ali que eu acho que é daqui, ó. Que é o tempo. Ó, aquele cilindro que eu falei que tá lá na França. Esse aqui, ó. Aqui tem alguns exercícios. Deixa eu ver o que que eu vou passar para vocês. Começar com aqueles exercícios mesmo que a gente estava fazendo, só para ir treinando, depois eu passo mais. Olha, no livro, vocês podem tentar fazer também, viu? No livro tem um monte aí, ó. Só ver aqui se tem de múltipla escolha. Não, aí vai para o capítulo 2. Tá.
Eu vou passar esses exercícios aqui, eu vou colocar lá na plataforma. E aí vocês resolvem, tá bom? Só para ir treinando. É só questões de conversão, questões bem fáceis mesmo. Combinado. Então, era isso aí por hoje. Semana que vem. No caso, a gente nem vai continua. ter a opção de upload, não, né, professor? Já tá respondido, né? Hã? No caso, nem vai ter a opção de upload, não, né? Para mandar de volta, já tá respondido, né? Não, ali tá dado o gabarito só, né? Mas falta os cálculos, né? Assim, aí no caso tem que mandar de volta, né? Aí eu vou ver como é que eu vou mandar, mas provavelmente sim. Ah, ok. Ali só tem os cálculos que é para vocês terem uma ideia da resposta. Beleza? Boa noite. Então, boa noite. Falou, até mais. Gustavo Almeida? Oi? Eu acho que ele não tá aí. Ele teve que sair. Professor, pede para ele me colocar no grupo. Eu mandei meu número bem aí no bate-papo. Por favor. Tá. Você mandou para quem? Eu mandei aqui no grupo do bate-papo. Alice Jorge 91017860. Tá aí. Eu mandei para ele no PV dele. Mandou? Manda o link do grupo para ela aí, ó, que aí ela que adiciona ela. Obrigada, professor. Obrigada às meninas aí também. Tchau. Até mais. Tchau.